na mão, você tem fundo de garantia? Vocês são registrados? Como é que funciona a vida de vocês? Certo. Ah, tá. Hum, hum, hum. Certo. Mas aí você recebe na conta bancária, é isso? Assim, na conta bancária normal, Itaú. Entendi. E você declara imposto de renda? Você declara imposto? Porque assim, a Caixa, a Caixa, ela é insuportável. Vamos dizer assim. Principalmente com quem não é registrado. Então, assim, o que que eles pedem? Geralmente eles pedem os 6 últimos extratos bancários, né? Assim, para fazer, eles somam toda a sua renda dos 6 últimos extratos e tiram uma base, né, daquilo que entra na sua conta. E eles pedem também o imposto de renda, que é o que geralmente prova mais ou menos aquilo que a pessoa ganha mesmo ou não, né? Então eles são bem chatos em relação a isso. Assim, eu acredito que pelo que você está me dizendo, mesmo você tendo os 30 e poucos mil de entrada, você vai precisar financiar, vamos chutar, no mínimo 240 mil, 250 mil, mais ou menos isso, né? Então assim, você vai precisar de uma renda de mais ou menos quase 8 mil reais provando. Mais ou menos uns 8 mil reais para você conseguir o financiamento total. Assim, fora essa entrada que você já tem, né? Porque assim, a cada 4 mil reais, a Caixa pede para cada 4 mil reais, ele te financia 100 mil. Entendeu? Mas a sua renda, ela já é vista de uma maneira diferente uma vez que você é autônoma. Entendeu? A Caixa já não tem a mesma, vamos dizer assim, não são os mesmos critérios para uma pessoa que tem o fundo de garantia, que é registrado já faz um tempo. Assim, você já foi registrada, tudo, algum tempo atrás? Assim, você tem mais do que 3 anos de fundo? Certo, certo. Ah, tá. Ah, aham. Como se desse assim um tempo de saída, né, da empresa, né? Uhum, entendi. E você consegue provar por extrato bancário assim, mais ou menos uns 8 mil reais? Você consegue? Não, de 6 meses pra cá. É o que a gente precisa. Você acha que você consegue? Então, porque assim, você já entregou a sua documentação para alguém da Caixa? Você não entregou para ninguém ainda. Você tem a conta na Caixa. Entendi. Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte, se você quiser mandar a sua documentação para mim, porque vai sair tudo, então vai sair tudo no seu nome. O seu esposo, vocês são casados no papel ou não? Vocês são casados, então vai sair no nome dos dois. Independente de qualquer coisa, mesmo ele não entrando na renda, vai ter que sair no nome dos dois. Porque vocês têm esse parentesco, esse vínculo, né? Então é obrigado a sair no nome dos dois. Não pode ter nenhum tipo de restrição, como você sabe, né? E assim, depende muito do seu histórico de financiamento. Eu tô chutando aí por base uns 8 mil reais, é de 8 a 9, porque você vai precisar de no mínimo 250 mil. Entendeu? Já contando com essa entrada que você tem. E não pode esquecer também da questão da escritura, tá? Porque como já é um imóvel que ele já está pronto, você é obrigado a fazer a escritura a partir da hora que sai o financiamento. Geralmente em São Paulo, como você vai comprar em São Paulo, né? Geralmente aí é uma faixa de pelo menos uns 12 mil a 15 mil reais, mais ou menos, dependendo do valor do imóvel. Entendeu? Mais ou menos isso, né? Vamos chutar assim mais ou menos por cima. Eu gosto de falar tudo, Karine, porque assim, às vezes a pessoa tá pensando no financiamento, mas não tá pensando na escritura. E a escritura é uma coisa que come dinheiro, né? Infelizmente a gente é obrigado a fazer, né? Não tem como muito fugir, né? Então, assim, dependendo de quanta Caixa te aprove,
digamos assim, a Caixa te aprovou 260 mil, sei lá. Que aconteça que seu score é muito bom, te aprovem um pouco mais. Aí você consegue embutir a escritura, tá? Mas isso tudo depende do valor que a Caixa te aprovar. Então, assim, o que eu posso tentar fazer por você? Se você quiser me mandar a sua documentação, eu te passo a relação do que é, você separa seu e do seu esposo, porque tem que ser tudo escaneado, em PDF, tudo bonitinho. Então, assim, não pode ser tirado uma foto, qualquer coisa assim. A Caixa, ela é muito chata, como eu te falei, ela é insuportável. A gente tem que ter paciência com ela, entendeu? Mas, assim, a partir do momento que saiu o contrato, você já assina no outro dia, tá? Então, e não também, a Caixa não demora muito para pagar a pessoa que você está comprando o imóvel, tá? Porque tem que ter a sua documentação e a documentação dela. Depois vão pedir a documentação também da pessoa. Você sabe se o imóvel tá tudo certinho, dá para financiar, não tem débito de condomínio, tá tudo certinho? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, se eu te passo uma relação de documento, se você quiser me mandar essa documentação, eu entrego na mão da moça que faz o financiamento para mim na Caixa. Entendeu? Ela é uma pessoa... Então, o custo nosso é o seguinte, isso já entra embutido nas custas suas normais, né? No seu financiamento. Mas assim, a gente pede 10% o valor da corretagem, do valor do imóvel, e hoje a gente consegue, como o Hugo me passou você, ele me indicou você, a gente consegue aí fazer na faixa de uns 7 a 8%. Tá? O valor da... porque assim, geralmente quando a gente pede o financiamento, a gente já tenta pedir um pouquinho a mais. Entendeu? Justamente por causa disso, para depois vocês conseguirem tirar o valor. Entendeu? Por isso que a gente pergunta se a pessoa tem fundo de garantia, se não tem, se o valor é em mão, se não é, porque a gente precisa de mais ou menos alguma coisa para tatear o tanto que a gente precisa pedir de financiamento. Entendeu? Essa moça que trabalha com a gente na Caixa, ela é assim, ela vai olhar a sua documentação, vai passar por uma análise. Ela vai falar, olha, a Karine consegue tantos por cento de financiamento. Ela tenta sempre jogar um pouquinho para mais. Entendeu? Justamente por causa desse negócio de escritura, por causa desse negócio da nossa corretagem, porque é todo o serviço que a gente tem juntamente ao banco, fazer toda a parte jurídica. Então sai tudo isso daí, tá? A gente acompanha você do começo ao fim. Pode falar. Ó, financiando esse valor, eu vou te falar mais ou menos assim por alto. Como é um imóvel que não entra no programa Minha Casa Minha Vida, porque ele já é um valor acima, né? E pela região, eu acredito que seja mais ou menos uns 2.300, mais ou menos, que você pague aí de financiamento. Lógico, são parcelas decrescentes, né? Mas assim, não vai decrescer a parcela de um mês para o outro. É de anos para baixo. Entendeu? Isso chutando assim de vocês colocarem mais ou menos no prazo entre 360 meses, 420 meses. Entendeu? Chutando o prazo máximo. Porque assim, dependendo do valor da parcela, compensa mais eu jogar você às vezes para 420 meses, que é o prazo máximo, mas pelo menos a sua parcela não fica tão alta, né? Que já é um valor alto. Porque assim, o imóvel novo, ele tem diferença de um imóvel usado. As taxas são diferentes, não é a mesma taxa. Entendeu? Tem isso mesmo, Karina, igualzinho. Então, por exemplo, tem que ir um engenheiro da Caixa Econômica, tudo isso vai embutido no que você já vai pagar para a Caixa, tá? Não é nada para mim nem nada para ninguém. É tudo direto para a Caixa. Então, assim, a Caixa vai contratar um engenheiro. O engenheiro vai lá no apartamento, ele vai olhar o apartamento e vai ver se a pessoa que está te cobrando 270 mil no apartamento, se realmente o apartamento dela vale tudo isso. Porque a Caixa que está colocando dinheiro, porque ele vai ficar alienado à Caixa, é que nem um carro. Entendeu? Então, assim, são todas essas partes burocráticas. Geralmente aí demora, acredito que pelo menos de 20 dias a um mês para sair essa documentação sua. Entendeu? Porque tem toda essa parte burocrática. A Caixa é bem chatinha mesmo. Entendeu? Se faltar qualquer documentação sua, da pessoa que está comprando o imóvel, da pessoa que está vendendo o imóvel, se tiver qualquer coisa, eles barram a compra. Entendeu? Enquanto não acertar, não consegue pegar. Mas é mais ou menos isso. Eu acredito que pelo menos de 2.200 a 2.300 é mais ou menos que você vai pagar na sua prestação.
Porque a taxa é diferenciada por dois motivos. Não é um programa Minha Casa Minha Vida e não é um programa e não é um valor muito baixo, é um valor alto, entendeu? Então não entra, né? E é um imóvel usado, né? Acaba não entrando nesses parâmetros da Caixa Econômica. Tá bom? Deu pra entender mais ou menos? É muita coisa, né? Às vezes a gente para pensar assim, a gente tem que fazer tudo com muito cuidado, né, Karine? Porque você tá comprando uma casa, não é comprar um carro que você se desfaz se você não gosta, né? É tudo bem complicado, é uma dívida que é vamos dizer assim, pra vida toda. Hum, uhum, hum, hum. Sim, sim. Uhum. É, é tudo bem diferente mesmo. É bem diferente mesmo. Aonde que você vê esse apartamento na planta? Você tá procurando ali na mesma região? Ah, tá. Uhum, entendi. Viva Banks? É a Construtora Banks? Ah, entendi, entendi. É, uhum, é, hum, hum, hum. Nossa, é a diferença. Porque assim, é que na realidade são duas vertentes, né? Uma assim, é que depende da sua necessidade. Você fala, ai, mas ela precisa de um pra agora, pra ontem. Aí é uma outra situação, né? Agora você fala, não, eu posso esperar. Ah, você paga aluguel. Uhum, uhum, uhum. Entendi. Eu sei como é que é, eu também já passei por isso. É. Uhum, entendi. Ah, por exemplo, igual a questão do consórcio, você achou ruim? Porque assim, porque assim, por exemplo, pensando assim, vai, por exemplo, um apartamento na planta, que nem você falou, né? Assim, como eu te falei, eu tô dando a minha opinião assim, que você tá me permitindo, né? Mas assim, pensando nas duas vertentes, por exemplo, se você pegar um consórcio, igual esse valor que você tem de entrada, é uma boa entrada para você ser contemplado, né? E você consegue ainda juntar mais um pouquinho. Já são parcelas que são sem juros, praticamente, né? O consórcio também é uma boa opção entre você, assim, ou você correr para o financiamento agora. Esse financiamento agora, dizer que é impossível? Não, não é impossível. Mas depende muito da análise da Caixa. Hoje a Caixa é o melhor banco para se financiar. Entendeu? Itaú, Banco do Brasil, esses bancos assim, são bancos que geralmente pedem um pouco mais. A Caixa, que praticamente que domina o mercado imobiliário, né? Mesmo que talvez você for comprar um apartamento na planta, mais para frente você vai financiar com a Caixa. Isso também é óbvio, né? Por ser talvez programa Minha Casa Minha Vida, talvez você vá. Mas assim, se você tem essa opção de você esperar mais um pouco, a questão do consórcio também não é ruim, porque você acaba em pouco tempo, eu acredito que muito menos tempo do que talvez você compraria um apartamento na planta, você poderia escolher o apartamento que você quisesse. Também tem essa vantagem, né? Tipo assim, você ser contemplado daqui 6 meses, daqui 1 ano, por exemplo. Em vez do que